Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Começamos hoje com a frase do Rick Chester: a vida tem dois lados, o lado do problema e o da solução. E se você não for parte da solução, automaticamente fará parte do problema. Pense nisso. Antes de começar a falar de finanças, peço que quem ainda não conhece a história de Rick Chester, procure conhecer, porque é uma história de vida, de superação, de desenvolvimento, e isso me fascina muito. E complemento afirmando que quem faz apenas o necessário fica dentro do seu quadrado, não estará pronto para voos mais ousados e, consequentemente, não terá muito espaço no mercado tão competitivo que vivemos hoje, como é o mercado de trabalho. Faça do limão não uma limonada, que é o que todos esperam que você vai fazer. Surpreenda e faça uma caipirinha. Não seja mais um, faça a diferença, faça sempre o seu melhor, dê o seu melhor, e um dia você será observado e essa sua persistência será valorizada e reconhecida. Isso certamente acontecerá em sua vida. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay, a vida não espera. Ou você vive ou ela passa. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Hoje eu vou falar, meus amigos, sobre a fórmula mágica de Joe Greenblatt. É uma estratégia de investimento que tem atraído a atenção de investidores ao redor do mundo inteiro. Criada por Joe Greenblatt, um renomado investidor e professor de finanças, essa fórmula busca identificar ações com um bom potencial de retorno a longo prazo. Ela utiliza métricas financeiras específicas, ou seja, Greenblatt desenvolveu essa estratégia para ajudar investidores a identificar ações subvalorizadas que têm um potencial para gerar retornos sólidos, o EV/EBIT, que nada mais é do que o valor da empresa sobre o lucro antes de juros e impostos. E o segundo indicador é o ROIC, retorno sobre o capital investido. Na próxima aula eu mostrarei na prática como montarmos uma carteira de investimento no longo prazo, utilizando-se da fórmula mágica do Greenblatt. Investir em ações, óbvio que é um desafio, mas com a abordagem correta é possível encontrar oportunidades lucrativas no mercado. A fórmula de Joe Greenblatt oferece um método claro e sistemático para selecionar ações com base em critérios fundamentalistas. Neste vídeo vamos explorar em detalhes a fórmula mágica, explicando como ela funciona e como você pode usá-la na sua estratégia de investimento. Ao conhecer a fórmula mágica de Joe Greenblatt, você terá uma ferramenta valiosa para tomar decisões mais assertivas e conscientes ao investir em ações com foco no longo prazo e em retornos acima da média do mercado. A fórmula mágica para bater o mercado de ações é um livro escrito por Joe Greenblatt, um investidor de sucesso e professor de finanças. Neste livro, Greenblatt apresenta uma estratégia de investimento simples, porém poderosa para obter retornos acima da média no mercado de ações. Nesse livro existem alguns principais conceitos. A abordagem principal do livro, ela gira em torno da fórmula mágica, uma fórmula matemática desenvolvida por Greenblatt e combina dois critérios fundamentais, como eu já falei, o EV/EBIT e o ROIC. Joe Greenblatt argumenta que investidores individuais podem superar o mercado e obter resultados consistentes seguindo essa estratégia. Ele explica ali em detalhes como calcular essas classificações e como selecionar ações com base nesses critérios. O autor também nos fornece exemplos práticos, casos reais, para ilustrar sua abordagem. Para ajudar você a entender como funciona a fórmula mágica do Joe Greenblatt, simplificando, na prática pega-se o índice EV/EBIT e classifica em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e eliminamos todos os dados negativos e zerados. Depois disso, nós criamos uma coluna do ranking EV/EBIT. Depois, pega-se o ROIC e classifica em ordem decrescente, do maior para o menor, e também eliminamos os que ficaram negativos e zerados e criamos uma coluna com o ranking do ROIC. Após criar esses dois rankings, do EV/EBIT e do ROIC, a gente vai criar o ranking da fórmula mágica. Somando esses dois resultados, a gente vai classificar essa coluna desse ranking em ordem decrescente, do maior para o menor, e numera do número 1 até o final nessa coluna, até onde existir ações que foram classificadas. Feito isso, estará pronta a
fórmula mágica do Greenblatt. Depois, analisa-se todas as empresas quanto a outros fatores, a outros fundamentos e chega-se a uma carteira de investimentos com a finalidade de ganhos competitivos no futuro. Eu tenho essa carteira de investimento com 10 ações. Parece um pouco complicado, mas quando eu fizer na prática, na próxima aula, vocês vão compreender melhor. As ações com as classificações mais baixas, de acordo com a fórmula mágica, são consideradas as ações potencialmente atraentes do ponto de vista de investimento. Porém, eu faço uma ressalva aqui. Isso não é suficiente para que eu possa investir nessas empresas. No meu caso, eu analiso ainda outros fatores, como, por exemplo, a liquidez média diária. Não adianta eu investir numa empresa que na hora que eu tente vender essa empresa, essa ação, eu não consiga, não tenha ninguém do outro lado para comprar. E por que é importante eu analisar esse fundamento? Porque quando a empresa lança seu IPO, ela tem uma meta de arrecadar, por exemplo, R$1 milhão. Ela lança ali 100 mil ações a R$10 e arrecada esse valor para crescer ou aumentar a sua capacidade operacional, comprando maquinários para aumentar a sua eficiência produtiva. Depois disso, essas ações elas ficam nas mãos de investidores e são vendidas e compradas no mercado secundário, ou seja, no balcão de negócio, que é a B3, a Bolsa de Valores, tem alguém querendo vender e alguém querendo comprar. É isso que acontece. Porém, se essa ação, se essa companhia tiver uma liquidez média diária muito baixa, no momento que você for querer vender essa ação, pode acontecer de não ter outra pessoa do outro lado querendo comprar essa ação. É o que acontece quando uma empresa possui baixa liquidez. E aí existe um risco de liquidez. Outro fator importante é a dívida da empresa. Quando você divide a dívida líquida dessa empresa pelo EBITDA, esse índice, na verdade, ele mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. EBITDA. É isso que diz essa sopinha de letras. Quanto maior for esse resultado, maior é a carga da dívida dessa empresa. E quando o resultado dessa divisão ficar acima de 4, opa, eu já coloco o sinal vermelho nessa empresa, pois significa que essa empresa terá que trabalhar mais de 4 anos somente para pagar a dívida. Então, meus amigos, nesse resultado, o número que eu uso é até 4. Passou de 4, já me desestimula a investir nessa empresa. Não menos importante é o dividend yield. Por quê? Porque se uma empresa paga um dividend yield abaixo de 4,83%, já perdeu para a inflação no ano de 2024. Além disso, a poupança rendeu 7,09% no ano de 2024. Portanto, eu busco empresas com dividend yield acima de 7%. Então, aqui fica uma sugestão, não seguir apenas por esse método. E não existe um método mágico. Todos possuem os prós e contras. A expertise, a experiência, estudar se faz muito importante para se tomar uma decisão baseada em dados científicos, em dados técnicos e não seguindo o efeito manada. Lembro da cena do Gnu atravessando o rio Nilo, cheio de crocodilos na África? Quando o primeiro Gnu entra no rio, a manada vai atrás e muitos deles são devorados pelos crocodilos. Então, muito cuidado nessa hora. A pergunta que não quer calar, mas Thiago, vale a pena utilizar a fórmula mágica do Greenblatt? Meus amigos, a utilização da fórmula mágica do Greenblatt como estratégia de investimentos pode ser interessante para investidores que procuram identificar ações subvalorizadas com base em indicadores fundamentalistas. Porém, é importante considerar alguns pontos antes de decidir se essa estratégia é a mais adequada para você. Um desses pontos é a simplificação do mercado. Vocês percebem que a fórmula mágica ela é baseada em uma simplificação do mercado de ações ao combinar apenas 2 indicadores. Embora isso possa fornecer uma visão inicial sobre possíveis oportunidades de investimentos, é essencial realizar uma análise mais aprofundada para entender os fatores que influenciam o desempenho dessas empresas. Não menos importante é o risco e a volatilidade. Nenhuma estratégia de investimento está isenta de riscos. O desempenho passado de uma ação ou mesmo a classificação obtida pela fórmula mágica não garante resultados futuros. Então, é muito importante considerar os riscos associados a cada investimento, como fatores macroeconômicos, concorrência, mudanças regulatórias e eventos imprevisíveis.
Além de tudo isso que eu falei, vocês terão que dedicar muito tempo e esforço. Por quê? Porque para realizar a análise das empresas, calcular os indicadores, acompanhar o desempenho, eu fiz isso com minha carteira e demandou um tempo considerável. Então é importante dedicar um tempo suficiente para pesquisa e monitoramento contínuo, especialmente se você pretende usar essa fórmula como parte de sua estratégia de investimentos de longo prazo. Outro fato importante é que é fundamental considerar as condições atuais do mercado e adaptar a estratégia conforme necessário. Você precisará acompanhar e rebalancear suas estratégias para adequar ao momento atual. E mesmo que a fórmula mágica ajude a identificar ações potencialmente subvalorizadas, é importante manter uma abordagem diversificada ao construir sua carteira de investimentos. Lembre-se, nunca se coloca os ovos no mesmo cesto. Então, meus amigos, diversificar em diferentes setores, geografias, pode ajudar muito a mitigar riscos específicos e aumentar a chance de obter resultados consistentes e satisfatórios aos seus objetivos. Na prática, a fórmula do Greenblatt pode ser uma ferramenta útil para a seleção de ações, mas não deve ser considerada uma estratégia isolada. É recomendado complementar essa abordagem com análise mais ampla e considerar outros fatores relevantes para tomar decisões de investimentos mais assertivas. Para essa aula não ficar muito longa, eu te convido a participar da próxima aula para que junto a gente possa classificar as empresas utilizando-se do método do Greenblatt. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal, sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis que envolvem esse mundo dos investimentos. Afinal, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo, te verei na próxima quarta-feira. Um beijo no coração, fique com Deus, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Muito obrigado. Fui!